A tatuagem levou apenas alguns segundos, mas o choque de Leo faz o tempo parar. Ele segura o braço, encarando o número. Como alguém pode fazer isso a outro ser humano? Ele imagina se pelo resto de sua vida, curta ou longa, ele será definido por este momento, este número irregular. 32407. Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e hoje a resenha é desse livro aqui, O Tatuador de Auschwitz. Se você se interessar pelo livro, o link da compra tá lá na descrição. Aqui nós temos a história real de Leo e Gita. Eles eram judeus, prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz, e em meio à parte mais sombria da vida deles, eles conseguiram se apaixonar. Eu não sei se o nome do Leo se pronuncia assim, mas o nome dele se escreve assim. Eu li o livro pronunciando dessa forma, como Leo. Não sei se tá certo, mas eu vou falar o vídeo inteiro dessa forma porque foi o jeito como eu li o livro, tá? O cenário desse livro é a Segunda Guerra Mundial. O Leo ele tem 26 anos quando a família dele recebe uma notificação informando que todas as famílias que tenham filhos homens, jovens e aptos a trabalhar precisam se apresentar para o exército. O irmão dele, que é mais velho, ele já é casado, ele já tem filhos, então o Leo se sente na obrigação, ele acha que aquilo ali é uma responsabilidade dele. Durante o regime nazista, muitas pessoas foram levadas para campos de concentração, com a promessa de trabalho e de uma vida melhor para a família. Leo ele é levado para Auschwitz, o maior campo de concentração que já foi construído, e quando ele chega lá, ele percebe que tudo não passou de falsas promessas e que agora ele é prisioneiro do campo de Auschwitz. Se você não sabe o que foi o nazismo, quem foi Hitler, o que foi o Holocausto, o que eram os campos de concentração, eu vou deixar aqui nos cards para vocês um vídeo que eu fiz sobre um outro livro que se chama Os Fornos de Hitler, e lá eu explico detalhadamente o que foi essa situação, o que aconteceu, né, nessa parte tão sombria da humanidade. Para resumir, Hitler foi um cara que achava que a Alemanha estava sendo ali humilhada pelo Tratado de Versalhes logo depois da Primeira Guerra Mundial. Na cabeça dele, os judeus eram os culpados pelo desemprego e pela crise financeira que a Alemanha estava enfrentando. Então, depois de chegar ao poder, Hitler mandou construir campos de concentração para onde ele mandou que levassem qualquer pessoa que ele achava que não merecia viver. Isso incluía judeus, homossexuais, ciganos, prostitutas, enfim, todo mundo que ele não achava digno de viver, ele mandava para lá. Hoje, quando nós escutamos esse nome, né, Auschwitz, nós sabemos que se trata de um campo de concentração que foi utilizado durante o regime nazista, né, na Segunda Guerra Mundial. Mas, naquela época, as pessoas não faziam ideia do que era Auschwitz e muito menos do que acontecia lá dentro. Nesses campos, as pessoas eram tratadas como lixo. Elas passavam fome, frio, elas eram escravizadas, elas trabalhavam até a morte e muitas vezes elas eram assassinadas em massa. Existiram vários campos de concentração, mas o maior, o pior e o mais brutal era o de Auschwitz. Lá existiram crematórios, né, grandes fornos, em que os corpos das pessoas mortas eram jogados ali dentro para serem cremados e esconder ali, né, as provas do que os nazistas estavam fazendo. Para chegar aos campos, as pessoas eram transportadas em trens de carga. Geralmente eram trens de gado. E as pessoas passavam dias ali dentro, sem comida e bebendo água da chuva. Quando as pessoas chegavam ao campo de concentração, elas eram obrigadas a deixar as suas malas e todos os seus pertences ali no portão. E elas eram empurradas até um chuveiro, né? Um chuveiro coletivo, em que todos eles precisavam tomar banho, eram obrigados a tomar banho gelado, num frio abaixo de zero. E depois eles tinham que vestir uma roupa que os guardas forneciam. Quando as pessoas chegavam no campo, elas não tinham a opção de ir embora. Então elas eram prisioneiras nesses campos, né? E os prisioneiros, quando chegavam aos campos de concentração, eles tinham que trabalhar ali dentro para continuar a construção do campo. E eles não tinham uma boa alimentação, eles tinham uma água rala, insossa, que eles chamavam de café, e alguns pedaços de pão amanhecido. As mortes dentro dos campos de concentração podiam ser por qualquer coisa: frio, doença, desnutrição, desidratação, exaustão,
E, obviamente, se os prisioneiros não obedecessem aos guardas, eles podiam levar um tiro. Quando as pessoas chegavam no campo de concentração, ela não era mais chamada pelo seu nome, ela passava a ter um número. Esse número era tatuado na pele dela. Quando Leo chega no campo de concentração, ele fica muito doente e a vida dele é salva por um francês, que é o tatuador lá do campo de concentração. É ele que faz esses números nas peles das pessoas. Esse tatuador coloca o Leo para ser um aprendiz dele, né, para ajudar ele a fazer essas tatuagens. Mas depois de algum tempo, o tatuador simplesmente desaparece do campo e o cargo oficial passa a ser do Leo. Esse cargo traz alguns benefícios para ele, né, para o Leo. Entre eles, uma comida um pouco melhor e em maior quantidade, além de um quarto só para ele. Mas para isso, ele precisa tatuar todas as pessoas que chegam ao campo. Com o tempo, as tatuagens vão se apagando, né? Hoje em dia isso acontece também. Se você não retoca a tatuagem que você faz, ela vai se apagando, né? E naquela época também era a mesma coisa. Então, um determinado dia chega um trem com várias mulheres para retocar as suas tatuagens que estão se apagando. Quando o Leo tá tatuando, né, ele levanta a cabeça e ele se depara com a Gita. E ele imediatamente toma uma decisão na vida dele que ele vai sair daquele lugar, ele vai se apaixonar, ele vai conquistar essa mulher e eles vão ter um final feliz, mesmo que eles tenham passado por essa fase tão obscura na vida deles. Esse livro conta a história real de um sobrevivente do Holocausto, uma pessoa que lutou para sobreviver e para ter o seu final feliz. Aqui no final do livro a gente tem as fotos do Leo e da Gita, que mostram que eles saíram do campo, eles se casaram, eles tiveram uma vida, uma família. E não, isso não é spoiler, porque esse livro é um relato, né, de uma vida real, então não é spoiler, tá? Obviamente, isso aqui é um fato histórico. Tem uma parte aqui no livro que deixou meu estômago embrulhado. Os guardas, eles obrigam os prisioneiros a jogar futebol com eles. E os prisioneiros, obviamente, não podiam ganhar dos guardas, né? Até porque eles não tinham condições físicas para isso. E em um determinado momento ali da partida começa a cair cinzas do céu. Essas cinzas são de outras pessoas que estavam sendo cremadas, né, nos fornos. Essa parte do livro, que na hora que eu tava lendo, me embrulhou o estômago, foi a parte mais dolorosa do livro inteiro, assim. Obviamente, eu marquei várias partes que me marcaram, né? Mas essa foi a que mais me doeu, sabe? Leo narrou a história dele para a autora do livro e, mesmo contando os horrores que ele passou, os horrores daquele campo de concentração, ele conseguiu passar isso com uma leveza única, ensinando que, mesmo com todos os problemas e dificuldades da vida, o amor sempre prevalece. O Tatuador de Auschwitz é um livro forte, triste, emocionante, mas também é muito bonito e muito inspirador, e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu consegui segurar as lágrimas por boa parte da leitura, mas as últimas páginas têm uma carga emocional tão grande que foi simplesmente impossível não chorar. Aqui nesse livro nós também temos uma outra personagem que se chama Silka, e a mesma autora deste livro acabou de lançar a continuação contando a história de Silka e o que aconteceu com ela depois da Segunda Guerra. Que por sinal eu quero bastante esse livro porque eu ainda não li ele. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você se interessou pelo livro, o link tá aqui na caixinha de descrição. E me diz aqui nos comentários se vocês gostam de saber sobre esses tipos de livro, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra. Eu tenho bastante livro a respeito, eu tenho bastante filmes e séries que eu assisto a respeito desse tema. Então, se vocês gostam, se vocês querem que eu traga mais aqui pro canal, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!